Olá, meus amigos que estão inscritos na Escola Brasileira de Direito. Eu sou Guilherme de Souza Nutti, eu sou o patrono das ciências criminais nesta turma. As ciências criminais que abrangem penal e processo penal. O nosso intuito nesse curso é trabalhar com você para que você tenha o melhor da teoria juntamente com o melhor da prática jurídica. Me apresentando brevemente, eu sou desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo na seção criminal. Sou também livre-docente e doutor e mestre pela PUC de São Paulo, sempre nas áreas de penal e processo penal, onde eu leciono na graduação e na pós-graduação. E eu tenho mais de 30 livros publicados na área penal e processual penal. Eu espero que vocês aproveitem realmente o curso, selecionamos ótimos professores para que vocês tenham eficiência e eficácia naquilo que pretendem, especialmente na parte prática. Hoje nós vamos dar início ao nosso curso e nós não poderíamos, em hipótese nenhuma, meus amigos, deixar de tratar dos princípios regentes das ciências criminais. Quando eu escrevi o meu livro, Princípios Constitucionais Penais e Processuais Penais, eu tive o cuidado de enumerar esses princípios de maneira classificatória. Portanto, a dignidade da pessoa humana como um princípio regente, juntamente com o devido processo legal, constituem os dois princípios regentes de todos os demais. E aí nós classificamos esses princípios dentre os princípios explícitos na Constituição, juntamente com os princípios implícitos na mesma Constituição. Mas falando, primeiramente, de um princípio regente, o mais importante, não só para as ciências criminais, mas para todo o direito, é a dignidade da pessoa humana. Podemos ver no artigo 1º da Constituição Federal, que a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito. E assim sendo, ela tem por base um dos fundamentos no inciso 3, que é exatamente a dignidade da pessoa humana. Meus amigos, vamos ter que conceituar esse princípio regente, esse princípio que serve para todos os demais ramos do direito, e especialmente para o ramo penal. Naturalmente, vocês podem encontrar em vários livros e várias obras inúmeros conceitos relativos à dignidade humana. Até porque é um princípio de interpretação subjetiva, o que é bom, porque nada que fosse muito fechado nessa situação daria certo. Eu fiz o meu próprio conceito de dignidade da pessoa humana e é o que eu vou expor a vocês. Nesse livro Princípios Constitucionais, eu preferi definir o princípio em duas óticas diferentes. Eu preferi analisar o princípio de um lado objetivo e de um lado subjetivo. Então, numa visão objetiva, o princípio significa que o Estado deve garantir a todos os indivíduos condições decentes e mínimas de sobrevivência. Eu diria que é o lado material do princípio, é o lado de sustentação do ser humano. E como que nós sabemos quais são as necessidades básicas do ser humano? Muito simples, nós vamos nos valer do que está preceituado no artigo 7º da Constituição Federal, dizendo respeito ao salário mínimo. O salário mínimo deve suportar todo mês para quem trabalha uma moradia digna, saúde,
educação, previdência, lazer e tantas outras coisas que, na verdade, politicamente falando, nós sabemos que o salário mínimo não atinge o seu ideal. Mas nós temos os parâmetros que o legislador enumerou que seria o mínimo objetivo para a dignidade da pessoa humana numa sobrevivência decente. Mas não paremos aí. Nós temos também o significado subjetivo. O significado subjetivo que é até principal, porque esse significado é atrelado a nós das ciências criminais. Subjetivamente significa dignidade humana, o direito de cada um à respeitabilidade, o direito de cada um a possuir a sua autoestima, o seu amor próprio respeitado pelo Estado. O Estado deve garantir instrumentos que não humilhem a pessoa, o Estado deve garantir instrumentos que mereçam dar a essa pessoa segurança individual. Meus amigos, verifiquem então essas dimensões e nós teremos o lado objetivo e o lado subjetivo, ambos trabalhando em conjunto. Esse é um princípio regente, como eu disse a vocês. Ele é um valor até mesmo pré-constituinte, no sentido de não existir uma Constituição, a verdade é essa, que, ao ser elaborada, deixe de levar em conta o princípio da dignidade humana. É fundamental para um Estado democrático de direito que nós tenhamos essa respeitabilidade como seres humanos que nós somos. E eu gostaria também de dizer a vocês algo muito simples de se entender, mas nem muito simples de ser respeitado. Vamos parar de uma vez por todas, ao tratarmos da dignidade humana, com a visão maniqueísta que muitos membros da nossa sociedade ainda têm, de divisão de bem e de mal. Então, para o lado de lá vão os maus, para o lado de cá vão os bons. Não existe isso, meus amigos. Isso só prejudica a nossa relação como sociedade. Isso só acirra ânimos. Isso afasta o debate. Isso atrai provocações. Em verdade, isso não resolve os nossos problemas. Então, não adianta classificar os maus, aqueles que estão presos ou são condenados. Os bons são todos aqueles que estão fora da cadeia ou nunca sofreram um processo e por isso eles são honestos. Sabemos todos que isso é mentira. Nem todo mundo que está fora, nem todo mundo que nunca foi preso ou sofreu processo é perfeitamente honesto, é um cidadão de bem. Ele apenas não foi apanhado. E é esse o grande problema que nós temos que entender. Algumas pessoas são flagradas, respondem a processo, e outras não. Então, meus caros, como advogados, as primeiras coisas que nós devemos ter em mente nos aspectos criminais desse princípio é torturar, admitir a tortura, jamais, em hipótese nenhuma, porque a tortura diminui o ser humano. A tortura, para quem a pratica, transforma esse indivíduo num bandido, num indivíduo criminoso, que, a pretexto de extrair dados para apurar um crime, comete um crime. Então, policiais que torturam nada mais são do que criminosos. Criminosos tanto quanto aqueles torturados, para dizer onde está determinada coisa ou onde está determinada pessoa. Racismo, outro ponto muito importante para os advogados prestarem bem atenção. Eu tenho uma posição pessoal
que eu quero passar a vocês. Desde que saiu a injúria racial, lá no artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal, eu tenho sustentado que injúria racial é racismo. Injúria racial é imprescritível. Injúria racial deve ter os mesmos moldes, o mesmo tratamento de qualquer outro crime racista na nossa sociedade. E olhe que nós damos importância ao racismo, tanto assim que ele é um dos 2 delitos imprescritíveis que nós temos. O outro é a ação de grupos armados contra a justiça e contra o Estado democrático de direito. Então, combater o racismo é uma missão da dignidade da pessoa humana, que tem que ser colocada nas petições, que tem que ser inserida nos apelos. É preciso que os tribunais arejem cada vez mais com esse princípio que você, advogado, vai colocar para o tribunal analisar. Vejam, a convivência harmônica de pessoas, a convivência harmônica de autoridades, com certeza provoca esse significado. Nós temos aqui também alguns dados de dignidade humana, como presunção de inocência. Como que nós podemos trabalhar numa sociedade, não é, em que se presume culpa, em que o ônus da prova é do réu? E nós temos ainda esses problemas nos dias de hoje. Então você, advogado, por mais que isso possa parecer ao juiz algo novo, coloque nas suas petições que o seu cliente é presumidamente inocente até prova em contrário da sua culpa, o que enaltece o princípio da dignidade humana e não só o subtrai. Lembrem-se, quando vocês estiverem lidando, na execução penal especialmente, dos presídios superlotados. Eu já vi decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça que concederam habeas corpus para soltar presos apenas e tão somente porque eles estavam em condições degradantes. Eles estavam colocados em condições desumanas. Então é importante que você, advogado, trabalhe com o princípio regente mais importante de todos. E trabalhe sempre, em todas as suas petições. Todas aquelas que você tem um reclamo, todas aquelas que você precisa enfatizar alguma coisa, enfatize que você está respeitando o princípio da dignidade humana e que também você clama que o judiciário o faça. Superlotação de presídios não é só pedir regime semiaberto, pedir livramento condicional. É colocar na peça para te dar chance, inclusive, de você ir aos superiores tribunais, mostrando que a situação do seu cliente, ela está terrível, porque ele não está mais sendo tratado com dignidade. E se ele não está sendo tratado com dignidade, como é que nós vamos exigir simplesmente passar de um regime para outro? Existe súmula do tribunal, do Supremo Tribunal, vinculante hoje, dizendo que ninguém deve aguardar no regime fechado uma vaga no regime semiaberto. Por quê? Porque fere o princípio da dignidade da pessoa humana. Então você não pode deixar no seu pedido de progressão, quando deferido, de fechado para semiaberto, colocar a súmula vinculante e dizer eu não quero o meu cliente esperando um dia sequer no regime fechado. Não só pela súmula vinculante, mas também pelo princípio da dignidade da pessoa humana. Vejam, meus amigos, trabalhar com esses aspectos criminais e processuais penais, como, por exemplo, a última parte aqui, que nós falamos do tolimento da liberdade, é muito difícil. Com a criminalidade em elevação, é natural que os tribunais prendam muito, mas os advogados têm a sua arma na Constituição e devem repetir e repetir e repetir tantas vezes quantas forem necessárias. Ou nós respeitamos no Brasil dignidade humana,
ou nós não somos de verdade um Estado democrático de direito. Isso é o mais importante que eu quero que vocês guardem na aula de hoje.